Shalom, Laizinha, seja bem-vinda, minha amada. A gente já vai começar, glória a Deus, aqui a nossa live. Só mais alguns minutinhos aqui para completar. Tempo, a hora, né? Certinha. Começa 11h30, eu acionei o YouTube um pouquinho antes. Eu já vou acionar também aqui o Instagram. Deixa eu desligar aqui, vou tirar a vontade. Pronto. Deus é fiel. Glória a Deus. Nós vamos chegando aí, né? Orando. Paz, amado, paz. Também estamos com saudade. Quando é que se aparece? Vamos orar, Senhor. Nós te pedimos a tua presença, Espírito Santo. Santo, seja bem-vindo. Tá? Amanhã nesse lugar que é a tua habitação. Nós somos tua habitação. Queremos a tua presença, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Tu és o que trabalha aqui. Tu és o dono da palavra. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo. Te adoro. Nós te bendizemos. A tua presença, ela é fundamental em nossas vidas. Não fazemos nada sem. Não somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pela fé. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos, nós te clamamos, nós pedimos a teu agir, a tua presença, o teu mover, se mova sobre nós, Espírito Santo, se mova aqui nesse lugar, se mova nessa live, Espírito Santo, se mova nessa live, Espírito Santo. Se mova, tu és livre para ministrar as nossas vidas, tu és livre para ministrar no nosso ser, tu és livre para ministrar tudo em nós, tu tens total liberdade aqui, Espírito Santo. Opera, vai atraindo as vidas para ouvirem a mensagem, para ouvirem a palavra, para ouvir a sua salvação, para ouvir o teu agir, o teu querer, porque não há outro, somente tu, Espírito Santo, é quem tem primazia em nossas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tu és a nossa habitação. Tu és a nossa habitação. Tu és a nossa habitação. Nós somos a tua habitação. Tu habita em nós e nós em ti. Nós moramos em ti, nos escondemos em ti. Porque em ti é que nós temos a certeza, a convicção do operar e do teu agir. Então, bem-vindo. Bem-vindo, Espírito de Deus. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Essa live de hoje é uma continuação, na verdade é uma sequência, uma série de lives que nós temos feito. Aliás, eu tenho feito lives em série, né? Tem vários objetivos. Essas lives, a principal objetivo é abençoar você com a palavra, mas também gerar esse conteúdo que faça diferença na vida das pessoas, que gere transformação, que impacte positivamente. Então, o Espírito Santo, ele me tocou, né, mediante todas esse momento que a gente está vivendo, um momento especial, diferenciado, um momento onde eu creio que é um preparo, né, para a segunda vida de Cristo. E por mais que a gente esteja alheio a tudo isso, nós não podemos deixar de compreender que há um mover, né? Há um movimento espiritual poderoso. E esse movimento poderoso, esse movimento espiritual poderoso, ele gera impacto em nossas vidas como um todo, né? Então, desde que eu senti que havia uma atmosfera muito mais pesada, eu retornei às orações matinais. Então, todo dia de 7 às 8 da manhã eu estou na igreja orando. A primeira parte das lives, né, que eu fiz
Ah, eu fiz essas lives entre 8 e 9 da manhã, mas o Espírito Santo falou comigo que 11h30 era um horário mais adequado. E a partir daí eu tenho trazido, eu tenho ministrado às 11h30. Tenho ministrado às 11h30. A primeira sequência de lives, elas foram todas transcritas e ela está se transformando num livro. Como Retornar ao Primeiro Amor. E ela já está, inclusive, transcrita. Um pequeno livro de 84 páginas. E nós já vamos trabalhar, né, para a publicação desse livro logo em breve aí, para quem quiser, onde eu falo sobre armas espirituais e falo também sobre disciplinas espirituais, que elas são fundamentais para que nós possamos estar junto na presença de Deus no primeiro amor. Então, é importante que você acompanhe todo esse trabalho. E aqui agora nós vamos estar falando, né, sobre a presença de Deus, como não perder a promessa de Deus. Perdão, a primeira foi essa. E hoje nós vamos falar como receber a promessa de Deus, né? Na verdade, também será uma série de lives baseada nos capítulos 11 a 14 de Números, né? onde acontece justamente o processo no qual o povo de Israel deixou de ter o direito de herdar a terra prometida, uma terra que havia sido prometida para os filhos, para os pais daquele povo, né, Abraão, Isaque e Jacó, e que por meio da libertação que Moisés fez nas suas vidas, eles haveriam de tomar posse dessa terra, né, tomariam posse dessa terra. Então, o motivo pelo qual eles não tomaram posse é o que nós vamos ministrar esses dias aqui. É o que nós vamos ministrar nos próximos dias aí que nós estivermos falando. Nós falamos sexta-feira sobre o capítulo 11, onde a murmuração ela era tônica. Na verdade, a murmuração é a principal tônica que fez com que esse povo perdesse acesso à bênção, perdesse acesso à terra prometida. E a primeira murmuração que nós encontramos foi a murmuração contra a provisão de Deus, quanto àquilo que Deus havia te dado. No lugar de agradecer aquilo que Deus te deu, o povo de Israel, o povo que estava no deserto, eles começaram a reclamar e pedir a Deus outro tipo de alimento, além daquele que Deus havia dado. Isso a gente pode conectar com a igreja, que muitas vezes quer um tipo de palavra diferente daquela que o pastor está pregando, ou com um tipo de bênção, um tipo de emprego que ele está tendo, sem reconhecer de Deus que aquilo vem para ele. Então, isso tudo gera na pessoa, gera para a pessoa uma espécie de uma maldição que impede que ela acesse aquilo que Deus tem prometido para ela. Então é um acúmulo de coisas. O segundo texto nós vamos ler Números capítulo 12. Mas antes de ler Números capítulo 12, eu quero ver Números capítulo 14, versículo 22 e 23, que diz assim, ó: E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocarem a verá. Ou seja, aqui Deus ele remove do povo uma promessa que ele havia feito, ele retira o direito daquela geração inteirinha de acessar a terra prometida, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, de 6 pecados, mas sobretudo nós vimos todos eles em um só, apenas um pecado que foi de fato o pecado mais grave diante dos olhos do Senhor, que foi a murmuração. A murmuração foi o que fato fez com que Deus, eles me tentaram 10 vezes, significa não confiaram em mim, por 10 vezes não confiaram no que eu dei, não confiaram na promessa, não confiaram na palavra, não confiaram naquilo que foi dado. Então isso aqui é o que a gente vai ministrar. A primeira de todas elas estava em Números capítulo 11, foi quando o povo rejeitou a promessa de Deus, rejeitou a provisão de Deus. O segundo nós vamos ver aqui, que está no capítulo 12, que diz assim, ó:
E falaram Miriam e Arão contra Moisés por sua mulher Cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda, e depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então, nesse texto, nesse trecho da palavra, nós vemos aqui que houve um comportamento de Moisés em relação, de Miriam e de Arão em relação a Moisés, que desagradou profundamente a Deus. Quem era Moisés, quem era Miriam e quem era Arão? Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Eles eram irmãos de sangue de Moisés. E eles estavam descontentes pelo fato de Moisés ter escolhido uma mulher cuxita, Mulher cuxita é uma mulher etíope, ela é de origem etíope, na Etiópia, onde eles tinham uma determinada proximidade, e ele se casou com aquela mulher. Aquilo desagradou a Deus profundamente. Por quê? Porque aquilo ali era um ambiente familiar e ali tinha uma liderança pré-estabelecida. Porém, a queixa de Miriam e Arão não se referiu somente ao fato de Moisés ter casado com a mulher cuxita, mas principalmente ao fato de eles acharem que eles tinham tanto a mesma autoridade que Moisés tinha perante o Senhor. E Deus então chama-os para fora para conversar, para falar com clareza a respeito de como é que funcionava lá no reino. O funcionamento do reino dos céus, das coisas de Deus, elas têm uma organização. E se nós não entendermos essa organização, é possível que haja da nossa parte, é possível que haja da parte de quem está sendo a caminho da promessa, a possibilidade da perda da promessa e receber uma maldição sobre sua vida. Então aqui o que é que acontece? Moisés, ele não era só um profeta, e é o que Deus aqui está querendo dizer. Ele não era só um profeta, ele era uma autoridade constituída por Deus com a responsabilidade sobre todo um povo que envolvia também, certo, a família, a sua própria família. Então, não era só a questão de Moisés ser o líder, o mais velho, aquele que tinha a primazia dentro de casa, mas era também aquele que tinha um relacionamento direto com Deus, escolhido pelo próprio Deus. Há um perigo muito grande, irmãos, quando nós desobedecemos às estruturas criadas por Deus, quando nós saímos da orientação divina e começamos a criar da nossa própria orientação. No caso aqui de Miriam e de Arão, a gente está falando a nível de sistema familiar e a nível de sistema também sacerdotal. Porque tanto em uma situação quanto a outra, Deus aqui manifesta o seu direcionamento para o povo. O povo não pode estar direcionado ou não pode estar debaixo de uma orientação criada por eles mesmos. Por quê? Porque Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem. E aqui, o que acontece? Miriam e Arão se levantam contra Moisés, inclusive sobre uma questão familiar, uma escolha que ele fez. Amados,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos promessas em diversas áreas. A Bíblia diz que nós recebemos promessas na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área familiar, tudo isso. E cada uma dessas promessas, elas estão conectadas com um tipo de comportamento que nós precisamos ter para poder receber. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que não recebem, não se cumpre na sua vida a promessa que está escrita lá, por exemplo, em Atos capítulo 16, versículo 33, que diz que eu e minha casa... Não, perdão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa, está escrita, é uma afirmação que o Espírito Santo faz através do apóstolo Paulo. Mas por que que muitas vezes as pessoas não recebem essa promessa? Porque elas não entendem, não compreendem o ordenamento divino que pode fazer com que isso conflite e impeça que ele alcance aquilo que Deus tem para a vida dele, aquilo que Deus já preparou para a vida dele. Então, como é o comportamento da esposa com o marido, como é o comportamento do marido com a esposa, como é o comportamento dos filhos com os pais e dos pais com os filhos, de que forma você relaciona isso? Aqui a questão toda aqui não é se Moisés estava certo ou errado, mas é se era problema deles, se eles tinham autoridade para questionar essa condição da escolha que Moisés fez. E quando isso foi questionado, o próprio Deus interferiu. O próprio Deus entrou com a sua palavra e com a sua presença, não só com a palavra, mas com a sua presença. A Bíblia fala que ele apareceu, ele desceu na coluna de nuvem e confrontou frente a frente Miriam e Arão. Confrontou. Disse assim, olha, com Moisés o negócio é diferente. Com Moisés não é como é com vocês, não é como qualquer profeta. Sabe, irmãos, a unção profética, ela é importante, mas a unção profética, ela não está no mesmo, não é patamar, mas dentro da mesma condição que a unção que Moisés tinha, sacerdotal. Não porque ele seja melhor ou pior, mas é porque a unção profética ela tem uma função e a unção sacerdotal ou pastoral tem outra função. A unção profética ela é aquela de receber a mensagem e transmitir muitas vezes até para o sacerdote, mas não de uma forma que venha a desrespeitar o sacerdote. Não de uma forma que venha a afrontar a autoridade sacerdotal, mas sim que ela venha a estabelecer uma ordem. Porém, a autoridade sacerdotal, no qual aqui Deus estabelece passo a passo, deixa muito clara, ela está relacionada ao próprio relacionamento homem-Deus, sacerdote-Deus. Aqui Deus diz que fala com Moisés boca a boca. Boca a boca. Então, dentro do nosso ordenamento normal, nós temos, cada um tem a sua função pré-definida. Por exemplo, no lar doméstico, quem Deus deu a liderança, o sacerdócio, foi ao homem. Então, ao homem cabe determinadas responsabilidades. É só ao homem, evidentemente que Deus ele cria o nazireado justamente para suprir a ausência sacerdotal. Então uma mulher ela pode sim exercer uma função sacerdotal a partir do momento em que essa função não é exercida pelo homem. Mas quando o homem exerce essa função sacerdotal de acordo com aquilo que deve estabelecido na palavra, certo? Ele tem essa primazia diante de Deus. Da mesma forma, a mulher ela precisa compreender qual é o seu papel. Aqui no caso que se fala de irmã e irmãos e de sacerdote, Deus quis colocar justamente, ajustar esse ponto, que era um ponto que estava causando conflito no meio do povo. Foi uma das reclamações, foi uma das coisas que Deus falou, que ele estava sendo tentado. Por quê? Porque aquilo que foi discutido por Miriam e Arão era justamente a unção sacerdotal. Então dizia o seguinte, disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também para nós? Ou seja, será que Deus não quer falar algo diferente, quer usar a minha vida, Moisés? Mas como é que Deus ele vai falar de forma diferente para um mesmo ordenamento? Olha só, Moisés foi levantado líder daquele povo. Será que Deus faria essa confusão
esse atrito, essa problemática de levantar uma pessoa para dar um direcionamento diferente para aquele povo, né? Dar um direcionamento contrário ou conflitante entre Moisés e Miriam, não tem como. Deus ele não age assim. Deus ele não age de forma desordenada. Quando Deus ele trabalha com uma pessoa, que ele estabelece um ordenamento, um direcionamento, Deus vai sempre honrar aquela pessoa. Deus, e todos aqueles que estiverem debaixo desse ordenamento também serão honrados. Todos aqueles que estiverem debaixo daquela unção, daquele propósito, daquela direção, também serão honrados. Deus ele vai sempre honrar o cumprimento da palavra dele, né? E o que impede que muitos de nós às vezes alcancemos esse nível de acesso a Deus, de acesso à promessa de Deus, é justamente não ter como verdade isso para as nossas vidas, que foi exatamente o que Miriam e que Arão demonstraram com ele. A Bíblia fala, irmãos, que a ira de Deus, a ira de Deus foi tão grande com a atitude de Miriam, que Deus ele estabeleceu sobre ela uma maldição temporária, não foi uma maldição definitiva, né? A maldição definitiva foi lá em Números capítulo 14, verso 22. Mas essa aqui foi uma maldição temporária, uma maldição que era uma forma de chamar a atenção. Deus ele vai sempre procurar chamar a atenção para as áreas que nós estamos falhando. Sabe para quê, irmãos? Para que nós corrijamos isso, para que nós consertemos isso. Porque Deus ele não quer de forma nenhuma perder nenhuma das pessoas que ele chamou. Mas muitas vezes o que acontece? Ele faz uma promessa para você e você rejeita a promessa. Ele libera uma palavra para a tua vida de bênção e você não confia nessa palavra. Porque existem promessas condicionais e as incondicionais. Por toda promessa condicional vai estar conectada à sua forma de se relacionar com Deus e à sua forma de obedecer ou não a Deus. Então aqui, nesse texto, o que aconteceu? O versículo 14 diz assim, e disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Ou seja, o que foi que Deus fez ali? Deus colocou Miriam por 7 dias do lado de fora do arraial. Na verdade, a Bíblia fala que houve uma lepra. Ela ficou leprosa durante 7 dias. Você vê isso lá no versículo 10. Tá assim, e a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então ali foi estabelecida uma lepra na vida de Miriam. Por quê? Porque ela se levantou contra uma escolha que Moisés tinha feito, dano da sua unção sacerdotal, seu chamado sacerdotal. Aquilo gerou uma maldição terrível que impediu que foi somado. Na verdade, para Miriam, naquela situação específica, ela recebeu uma maldição temporária, mas como nós vimos lá no versículo 22, por conta dessas frequentes murmurações, frequentes comportamentos do povo de Israel, a Bíblia fala que Deus rejeitou o povo. Deus rejeitou e disse que aquela geração não entraria, né? Então, queridos, o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós aprendemos com isso? Nós precisamos, em primeiro lugar, respeitar todo o ordenamento divino. Se Deus falou na nossa casa, na sua casa, que você, o homem da casa, é o sacerdote, então você é o sacerdote. Assuma sua posição sacerdotal. Mas se Deus falou com você, mulher, que o seu marido é o sacerdote, então submeta-se a isso. Submeta-se, por quê? Tem uma promessa para ele. A Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa se cumpre a partir do momento em que nós compreendemos em Deus que toda a palavra de Deus ela traz bênçãos para as nossas vidas.
Deus ele quer liberar milagres, ele quer liberar promessas, ele quer liberar unção sobre as nossas vidas, ele quer liberar poder. Mas para isso, irmãos, nós temos que compreender todo esse ordenamento divino e praticar e viver. Não estar debaixo de desobediência, nem debaixo de rebeldia. Certa feita, um homem chamado Saul, ele desobedeceu o ordenamento divino em nome do próprio Deus. Ele dizia que ele estava desobedecendo a Deus para oferecer a Deus aquela que era a oferta da desobediência. Então, jamais oferte nada que seja fruto da desobediência. Por quê? Porque Deus ele não quer sacrifício. Deus ele não quer holocaustos. Deus ele quer obediência. Ele quer obediência e ele considera a desobediência ao ordenamento dele como sendo rebeldia. Por isso que é importante que nós não compreendamos e não andemos debaixo do processo de desobediência para poder alcançar as bênçãos do Senhor. Você quer receber a bênção do Senhor? A gente abre Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, Antigo Testamento, onde tem um dos melhores textos, mas ele diz assim, como receber a promessa. Como receber a promessa, ele diz assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então Deus, ele está dizendo para você aqui nessa manhã, está dizendo para você aqui nessa hora, obedeça a palavra dele, obedeça o ordenamento dele, esteja debaixo da direção dele, e ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. E ele vai fazer cumprir cada promessa que ele tem para a sua vida. E ele vai fazer acontecer cada uma das bênçãos que ele tem para você. Basta que você fique na direção dele. Não ouça o blá 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 do mundo. Não ouça a tentação do engano do seu coração. Não dê atenção àquilo que pode desviar você do propósito de Deus. Mas permaneça firme em obediência, que Deus vai te exaltar. Amém? Então esse é o conteúdo de hoje, é o conteúdo da live. Amados, a partir de amanhã, na live, nós vamos ter pedidos de oração. Então, se você quiser já hoje deixar um pedido de oração, você deixe no comentário da live, não aqui agora. Quando eu desligar a live, ela vai para o IGTV. Então, lá no IGTV, você abre de novo ela e coloca o seu pedido nos comentários. Aproveite, curta também, dê o seu like. Se você não me segue, se você está aqui e não me segue ainda, então você me siga. Pega essa live também, você gostou do conteúdo dela? Você achou que foi bom? Você achou que traz edificação para a vida, para a sua vida e para a vida de outras pessoas? Então manda no direct para outras pessoas, compartilha ela no seu WhatsApp para que outras pessoas possam ouvir e possam ser abençoadas também, tá certo? Se você quer também conhecer mais a palavra de Deus, conhecer curiosidades da Bíblia, aí no meu perfil, lá no meu perfil, tem um link lá, um bit.ly chamado Curiosidades da Bíblia. É um livro que é fruto de uma pesquisa que eu fiz, e esse livro está gratuito. Você clica lá e acessa e pode baixar ele para o seu computador, para o seu celular, para o seu tablet, o que você tiver, tá bom? Então que Deus abençoe. Vamos fazer a oração final. Certo, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento presente aqui nessa live, pedindo a Deus que tu abençoes cada uma das pessoas que vieram aqui, que estiveram juntos conosco durante esses momentos, e aquelas também que estarão a ouvir tardiamente, após a conclusão dessa live, que ficará gravada, tanto no meu canal do YouTube, quanto no canal do IGTV. Te peço que o entendimento dessa palavra chegue ao fundo dos seus corações e eles possam assim participar e viver essa realidade.
que lhes dê um bom dia debaixo da tua doce, maravilhosa presença, debaixo do teu cajado, do teu cuidado, do teu amor, em o nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.